Evanilson Davi, aqui no canal Chega Mais Perto, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E que maravilha Ele está nos permitindo continuar, tá? Com a análise da Bíblia, com a busca no entendimento de Deus, no entendimento de tudo que Ele deseja de nós, tá? Meus amados, hoje temos um assunto, o quê? Interessante. Interessante isso, na verdade, né? Como tema a gente definiu colocar para quem é o céu? De quem é o céu? A quem pertence o céu, né? E aí nós vamos destrinchar um pouquinho, não muito por causa do nosso tempo, que também não é grandioso, né? Dedicado aos vídeos. A gente tenta resumir a história para que seja mais focada, bem mais direcionada. No entanto, um estudo maior caberia, com certeza, né? Então, breve oração. Senhor, amado Pai, que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que deseja, Pai. Que o Senhor nos abençoe através da Tua palavra, através desse entendimento, dessa análise, meu amado, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amados, a palavra não é mansa. A de hoje não é mansa, tá? Nós vamos falar um pouco sobre um personagem da Bíblia, um bisneto de Noé, chamado Nimrod. Nimrod, na verdade, Nimrod, né? Ele vai estar escrito lá em Gênesis, capítulo 10, versículos 8 ao 12. A gente vai conhecer um pouquinho de Nimrod, tá? E Cush gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Ele foi caçador poderoso diante de Deus. Pelo que é dito, como Nimrod, poderoso caçador diante de Deus. E no começo do seu reino estavam Babel e Erec e Acade e Calné na terra de Sinar. Daquela terra saiu a Síria e edificou Nínive e a cidade de Reobote e Calá. E Rezém entre Nínive e Calá. Esta mesma é uma grande cidade. Aqui nós temos a história, não a história completa dele, porque a Bíblia, o foco da Bíblia é a salvação de Deus ao seu povo, a nós, a você. O foco da Bíblia é esse. No entanto, ela sempre traz as histórias, ela lhe deixa conhecido dos assuntos, da existência dos assuntos, e lhe deixa conhecido das histórias, né? Não de forma aprofundada, mas de forma superficial, porque a Bíblia tem um foco muito bem definido, que é sua salvação, tá? Nimrod. Então vamos falar um pouco sobre Nimrod. Nimrod, para quem conhece a história da Torre de Babel, a famosa Torre de Babel, onde as línguas se dividiram da humanidade, as línguas da humanidade se dividiram, né? Pois a Torre de Babel tinha um objetivo obscuro, era um desafio a Deus. E quem liderou a construção dessa Torre de Babel, da criação da cidade de Babel, foi um dos bisnetos de Noé, Nimrod, né? Foi esse cara, famoso, muitíssimo famoso. Ele foi um dos primeiros reis a governar sobre a terra, né? A história dele é muito, muito extensa. Para vocês terem uma ideia, ele casou-se com a própria mãe. Não houve filhos, não houve relação, né? Mas ele casou num sentido de manter o poder, de manter a liderança, de manter o poder, né? E foi morto pelo tio-avô, um dos filhos de Noé, Cã, se eu não me engano. Eu não vou lembrar quem foi que matou ele. Mas enfim, e aí dessa morte, assim que ele morreu, ele não gerou filhos, né? Assim que ele morreu, a mãe dele, mãe e esposa, gerou filhos. Assim que ele morreu. E disso
Claro, gerou porque teve outro homem, né? E aí todo mundo achou estranho, o rei não achou estranho, e aí ela começou a disse não, isso daqui é filho dele. Ele não morreu. Por que ele não morreu? Porque ele é um Deus. Ele é o Deus Sol. E todos os dias, quando o Sol nasce, é ele quem vai nascer. Houve um evento com o filho dela também, que ele foi morto aos 10 anos por um porco selvagem, né? Foi morto e ressuscitou. E aí ela disse, não, ele ressuscitou, pois é filho de Deus. É filho do Deus Sol, ele é o próprio Deus. E a partir daí, nasceram-se todas as mitologias que existem sobre deuses. Todas. Tudo que tem deuses falsos foi com base em Nimrod, que se tornou-se o Deus Sol. A mulher, que tornou-se como a deusa Lua, né? E a partir daí foram todos. Vênus, Zeus nasceu dele, a mitologia de Zeus, de todos os deuses nasceram daí. A mãe de todas as religiões pagãs foi aqui, Nimrod, né? E a Bíblia não fala isso porque não é o foco dela. Mas enfim, só contando um pouco da história. E daí, o que aconteceu em Babel? Vamos trazer um pouco para o que aconteceu em Babel, onde a Bíblia relata. Nimrod entendeu que Deus não era benevolente o suficiente. Por que ele entendeu isso? Porque ele viu, não viu, né? Mas ele soube de tudo o que aconteceu na terra com o quê? Com o dilúvio. Ele participou da história contada por Noé e pelos seus filhos. Ele conheceu tudo que tem acontecido. E aí ele botou na cabeça, Deus é mau. Deus é mau, vou desafiar Deus. Eu vou construir um reino muito maior do que esse. E nunca vai haver a possibilidade de Deus matar a terra inteira de novo, matar o povo novamente com água. Só que Deus já tinha feito essa promessa. Ele conhecia a história e ele conhecia do quê? Ele conhecia a promessa de Deus. Deus disse, nunca mais haverá isso sobre a terra, nunca mais haverá uma destruição causada por água. Entende? E como isso deu o arco-íris, né? Como isso deu o arco-íris como sinal. Nimrod não acreditou na palavra de Deus. Ele quis desafiar. Ele quis desafiar e quis construir a Torre de Babel. A famosa Torre de Babel. Por quê? Por quê, Evanilson? Que ele queria chegar perto de Deus, ele queria como um desafio ao trono. Deus mora no céu, então ele imaginava de que poderia chegar lá e desafiar. Chegar lá de que forma? Com a construção de uma torre muito alta. Chegaria ao céu e desafiaria a Deus. Um pensamento bem incomum, grotesco a gente imagina, né? Mas só imaginamos. Porque a maioria dos nossos pensamentos são iguais aos de Nimrod. E eu vou mostrar isso a vocês, tá? Como castigo, o que aconteceu? Ele foi morto, né? Ele foi morto por um tio-avô dele. Não que a Bíblia conte, mas a história conta. A história de Nimrod é muito conhecida em todos os outros livros, principalmente os livros judaicos, né? E então ele foi morto. Houve essa questão toda dele, nasceu todas as falsas religiões do mundo, do homem que desafiou a Deus, né? Querendo construir uma torre. E houve o quê? Um resultado, houve uma consequência muito grave. Para quem essa consequência, Vanilson? Para a humanidade inteira. Foi a divisão de línguas que aconteceu ali por causa da altivez daquele homem, de querer ser maior do que Deus, de querer discutir com Deus, de não acreditar na palavra de Deus. Aconteceu miséria, a família dele foi destruída, né? Ele morreu e a humanidade foi totalmente dividida em línguas. Cada povo passou a ter uma língua diferente, para que não pudesse se comunicar mais, né? Como uma forma de quê, Evanilson? De castigo por desafiar a Deus. E o que isso tem a ver? Isso é uma história. Isso é uma história, mas isso, o que a gente pode acrescentar aí?
Meus amados, deixe-me dar uma olhada aqui, permita-me dar uma olhada, tá? O oposto de Nimrod, quem foi? Quem podemos citar na Bíblia como um oposto dele, se não Jó? Conseguem entender? Jó foi tido como um dos homens muitíssimo rico, né, da terra. E o diabo disse: Deus, ele só te serve porque ele é muito rico, porque ele tem tudo, então ele te serve. Deixa que eu toque nas coisas dele e aí tu vê se ele realmente é fiel. Hoje, meus amados, as coisas são bem diferentes. Tudo aquilo que facilita a nossa vida tem nos desviado de Deus, da presença de Deus. A gente acredita que é autossuficiente, que é capaz de resolver todas as coisas, até que chegue uma coisa grave, onde você não consiga resolver, seu dinheiro não consiga resolver, nem sua força, apenas dependendo de Cristo, né? Jó é um exemplo bem contrário a Nimrod, né? E aí disso nós podemos tirar o quê? Nós podemos tirar as informações de que somos cristãos. Somos cristãos. Não é isso? O que é que tem a ver cristão com Nimrod e com Jó? Meus amados, tem a ver o seguinte: Nimrod sofreu castigos, e castigos para a humanidade, porque ele convenceu muita gente a segui-lo, né? Por desobedecer a Deus. Sim. Agora, em que a gente desobedece a Deus? Em todas as coisas que ele diz não faça e nós vamos e fazemos. Sim. Trazer um exemplo aqui, ó. Em Gálatas tem muita coisa interessante que fala sobre dons do Espírito, dons de Deus e dons da carne, né? E nós vamos só ler aqui uma partezinha que está escrita em Gálatas 4:25, tá? Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira. Não vá dormir com raiva, porque isso vai te fazer muito mal, né? Nem deis lugar ao diabo. Não deixe se encher pelas mentiras do diabo, né? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo das suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual não estáis selados para a redenção. O que é que isso tem a ver? Isso tem a ver de que a Bíblia é muito clara, tá? Naquilo que nós fazemos que desagrada a Deus, naquilo que nós fazemos que agrada a Deus, né? E aí quando Deus diz assim, não minta, e aí você mente. Você está sendo como? Está sendo uma pessoa que vai para o céu na intenção de viver com Deus, de servir a Deus, ou uma pessoa que está tentando acessar o céu como Nimrod, para desafiar a Deus, dizendo que não acredita no que ele fala. A gente hoje está numa situação muitíssimo grave em relação a isso, em especial os crentes, em especial os evangélicos, as pessoas que estão dentro da igreja. É muito, muito exagerado. Deus diz não minta, mas é só uma mentirinha, eu estou enganando aqui uma coisinha pequena, uma coisinha simples. É um mentiroso. É um mentiroso e está desobedecendo a Deus, está sendo rebelde contra Deus. Uma coisa interessante, né? Trazendo sobre Nimrod. Fala que Nimrod era um grande caçador diante de Deus. E aí o interessante é dizer que, vou dar um exemplo aqui no futebol, tá? Eu não gosto de futebol, mas tudo bem. O Vasco está diante do Flamengo. Entendem o que eu quero dizer? O Vasco está diante do Flamengo. Não estão juntos. Estão contra, estão em oposição um ao outro. Nimrod era um grande caçador diante de Deus. Não estava trabalhando com Deus. Não era abençoado por Deus. E se eu não me engano, não se refere ao caçador de animais, era caçador de humanos mesmo, era guerreiro,
um guerreiro caçador, né? Era uma pessoa que matava muito, entende? Então, quando a Bíblia diz Nimrod era um grande caçador diante de Deus, não era abençoado, nem estava trabalhando com Deus. Estava trabalhando contra Deus. Era uma pessoa matadora que matava em discordância daquilo que Deus dizia, né? Ponto. Tá? Aí a Bíblia continua mais: não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais. Mas é uma coisa tão pequena aqui, o furtozinho, o desvio de dinheiro é uma coisa tão pequena, tão simples. Mas não é de crente. Não é de salvação. Deus não está dizendo que você vai ser salvo se você fizer essas coisas, muito pelo contrário. Ele está dizendo que você vai ser condenado. Condenado significa ir para o inferno, né? Você vai ser condenado se continuar a praticar essas coisas e não se arrepender, né? Se imagine no seguinte, né? Se imagine tentando chegar ao céu. Você, crente ou não crente, você está tentando chegar ao céu. E aí, você vai chegar lá, quem vai abrir as portas do céu? São Pedro? Não, a Bíblia não fala isso, né? É só brincadeira. A Bíblia não fala isso, entende? E não sei se os céus têm portão, não é assim. Mas você morreu. Todos nós vamos morrer. Você morreu. E aí vai chegar lá e dizer: Deus, oi, quem é você? Não, eu sou o rapaz aqui. Ah, você é o rapaz que errava, né? Errava bastante. Não, Senhor, eu errava, mas é porque fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo. Imagine chegar ao céu dessa forma. Vai ser aceito. Você vai ser aceito. Eu entendo que não. A Bíblia é muito clara em dizer que não vai. Não vai, né? Se justificar o tempo todo, tá? Ser de Cristo você vai se justifica aqui na terra. Você fala, convence as pessoas. Não, eu fiz... Ou pensa que convence as pessoas. Mas não, irmão. Erro é erro, errado é errado. Não tem o que discutir. Não vai argumentar ou justificar, não tem isso. Entende? Fez errado, está em pecado, pecado, vai para o inferno. É isso, não tem muito o que fazer, tá? Ser de Cristo, se a gente é cristão, significa uma completude em obediência em todas as coisas que Deus diz. Em todas as coisas. É porque, Vanilson, olha, é só uma olhadinha ali, uma paquerazinha, isso não é traição, não. Não, a Bíblia fala que sim. Se é traição, é pecado. Se é pecado, é condenação. Não havendo arrependimento e a confissão, né? A Bíblia fala aqui, eu acabei de ler um texto que fala em Gálatas, eu acho que Gálatas 5, de que os gracejos indevidos, né? Gracejos indevidos pode ser pelo olhar, pode ser pelas falas, enfim, né? Mas ser de Cristo é isso. Exige uma completude. Antes eu tinha um pensamento do seguinte, né? Como vocês sabem, estou no terceiro relacionamento, no terceiro casamento, e aí ficava na minha mente assim, alguma coisa falava na minha mente, eu dava lugar ao diabo, como diz a palavra, não dei lugar ao diabo. E aí ficava na minha mente, né? Ela vai errar, né? Ela tá com essas açõezinhas aí simples, mas vai errar. E tu vai fazer o quê? Entende o que eu digo? E tu vai fazer o quê? E eu ia nesse argumento. E aí eu dizia, antes de errar, antes de que aconteça comigo, antes de eu passar vergonha, eu vou fazer. Eu vou lá e resolvo cometer os pecados e cometer os erros e trair. Eu definia dessa forma, porque o diabo vinha, falava, usava esse argumento e eu aceitava. E aí imagine eu chegando lá no céu, Deus, eu traía porque eu achava que ia ser traído. E aí Deus, era mesmo? Mas você sabe que não pode, sabe que o erro é seu, sabe que a salvação é individual, não sabe? Sei, sabe, então você vai ficar. O seu lugar não é perto de mim, o seu lugar é no inferno. Seria dessa forma se não tivesse me convertido.
Entende? E é assim hoje, né? Eu falava isso, entende? Um testemunho pessoal, né? Só um minuto aqui. E aí, pessoal, é a mesma coisa com a ira. Outro exemplo de ira. Eu me iro, eu me raivo, eu destruo, bato, sou um agressor. E aí Deus diz, sabe que não pode isso, não sabe? Sei, mas eu faço, por que isso, por que aquilo? Não tem porquê. Não tem porquê. A Bíblia fala sobre pessoas de ânimo dobre que não herdarão os reinos dos céus. É muito clara com isso também. A palavra de Deus é muito clara com isso. Não é uma coisa nova, a depressão, o ânimo dobre. A depressão, perdão, é outra situação. Mas o ânimo dobre, que é você estar bem e estar mal, é uma coisa muito antiga. Deus já previa isso, Deus já falava disso. E como é que ele fala, Evanilson? Ele fala que não herda o reino dos céus quem é assim. Mas é porque eu tenho um atestado do doutor Fredesberto, do doutor Tício aqui dizendo, Deus, deixa eu entrar no céu porque eu fazia isso, mas eu tenho um atestado contestando que eu era uma pessoa problemática. Nessa situação de ânimo dobre, Deus fala, Deus é muito claro e diz, não seja, se converta, se arrependa, mude. Deus é muito claro com isso. O seu atestado lá, a classificação que for lá de problema, para se justificar, não é aceito. Deus diz isso. Deus é muito claro, entende? Se converta, mude, melhore, vá buscar uma melhora, busque se libertar dos demônios que oprimem, não dê lugar ao diabo para fazer essas coisas, para fazer tais coisas, entende? Agora, claro, é diferente quando uma pessoa é totalmente alienada, de fato. Isso, de fato, é outra história, de fato é outra coisa. Mas alguém que tem consciência, que consegue ter consciência, não vai ser aceito no céu. Não sem o arrependimento, né? Quando bater na porta lá, que São Pedro abrir, vai dizer, olha, não, seu lugar não é aqui. Mas é porque eu tenho atestado. Não. A Bíblia é muito clara. A Bíblia está dizendo lá, converta-se ou não tem céu, ou o céu não é para você. E é o tema do nosso vídeo aqui. De quem é o céu? Para quem é o céu? Para as pessoas convertidas. Evanilson, é porque eu sou assim e é difícil mudar. Não, ninguém está dizendo que é fácil, meu amado. Claro que eu tive problemas também. Como acabei de citar um exemplo meu. Não é fácil, mas é necessário. É necessário. Se a gente quer seguir a Cristo, se a gente quer a salvação, tem que mudar. Não há outra opção. Tem que se reconciliar com Deus, tem que se arrepender e mudar de vida. Não há outra opção, não há argumentozinho, não há uma classificação aqui, não há um Deus, mas é porque não tem mais. O pecado foi meu, o pecado era meu, entende? Quando eu decidi trair, não era porque isso, porque aquilo, foi decisão minha em dar lugar ao diabo, dar lugar a ele. Foi decisão minha em fazer. Assim como é sua. Então, não tem o que argumentar. É céu e inferno. Mas foi por causa dele, foi por causa sua. Se você ia ser traído, foi ser traído, não é problema seu. Quem vai pagar é a pessoa que fez. Ou que não fez, quem vai pagar é ela. Mas você foi que decidiu fazer. Você foi quem decidiu ter o erro, quem vai pagar é você. Quem vai pagar é você, sou eu. Entendem isso? Não há o que se argumentar. Meus amados, então o céu é isso. A conquista do céu não é somente bons princípios e boa moralidade. Não é somente isso. Porque se fosse isso, nunca haveria salvação sobre nenhuma pessoa da terra, a não ser Jesus. Entende? Mas é necessário sim a gente mudar de vida e ter bom exemplo como cristãos. É necessário, claro que é. Entende? E se arrepender. Essa história de deixar para se arrepender depois, isso causa um peso muito grande. Isso é um risco muitíssimo grande, né? A rebeldia é semelhante ao pecado de morte, como disse a vocês. Não disse, mas a Bíblia fala.
A rebeldia é como o pecado de feitiçaria, perdão, traz a morte, né? A rebeldia é mentir, é uma mentira pequena que Deus diz, não faz. Você faz, você está dizendo, Deus, eu não acredito que o Senhor está dizendo isso e que seja verdade. Você está dizendo que Deus não é verdadeiro. Está rebelde, está como Nimrod. Nimrod, na verdade, significa isso, rebelde. O significado do nome Nimrod é rebelde. Provavelmente não foi um nome de batismo da mãe dele, né? Um nome de criança. Foi um nome adquirido, porque as pessoas da antiguidade tinham muito isso também, né? Eu vou só fazer um furtozinho, um desviozinho de dinheiro. Está sendo rebelde, está sendo Nimrod. Vai ser castigado da mesma forma. Entende? Com uma condenação. Eu vou fazer uma fofoca desnecessária da vida de alguém, de um próximo meu. Está sendo rebelde, está sendo Nimrod. Não é aceito no céu. Entende? Já que falamos tanta coisa assim, então o que é aceito no céu? O que é aceito no céu é o contrário de tudo isso. É ser verdadeiro. É falar a verdade em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento. Entende? É não cometer nenhum pecado contra Deus, é não envergonhar Deus com gracejos indevidos, que a Bíblia fala, né? É não envergonhar com a ira que peca, que faz pecar. É não envergonhar furtando, entende? Então, todos os que praticam isso herdam o reino dos céus. E é simples assim. Quem pratica a maldade, quem pratica as coisas ruins, quem desafia a Deus, herda o inferno. Quem obedece a Deus, acredita em suas palavras e acredita em completude, não é pela metade. Quando acreditamos em Deus, tem que ser de forma completa. Em tudo, todas as coisas, herdamos os céus. Tá? Então é isso, meus amados. A palavra de hoje é essa. De quem é o céu? Das pessoas que obedecem a Deus. De quem é o inferno? Das pessoas que desobedecem a Deus. Em sua completude é necessária a obediência. Tá? Que a mensagem fique clara, que Deus nos fale aos nossos corações assim. Tá, meus amados?